Boa noite, todos os irmãos. Boa noite. Que frio é esse, né? Mas estamos aqui na presença de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração? Curva sua fronte. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por ter trazido a gente até aqui, a tua casa, que nós possamos ficar aqui e entoar louvores ao teu nome, Senhor. Amém. Conduza este culto, que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Pai. Amém. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria dizer para você é um corajoso. Sair debaixo das cobertas, da frente da televisão, de onde você estava, para vir adorar ao Deus do universo. Amém? Honra e glória ao nosso Deus. Vamos cantar o primeiro hino, que fala do dia de esperança. Vamos cantar esse hino com toda alegria. Entro no teu templo, santuário do tempo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Se um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho.
Suprir as suas bênçãos nas necessidades de que cada um está precisando, Senhor. Amém. Fica conosco, Pai querido, abençoe o pregador desta noite e que ele venha falar, Senhor Jesus, inspirado pelo Santo Espírito, Pai. Amém. Pai querido, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos fortaleça cada dia na fé, Pai. Sabemos que os tempos estão muito difíceis, Pai, mas nós estamos aqui fortes, corajosos, porque o Senhor nos trouxe na tua proteção, Senhor Jesus. Amém. Por isso te entregamos mais uma vez as nossas vidas em tuas mãos. E em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi,
sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifeste em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Agora os meus olhos, com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifeste em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, manifeste em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Boa noite. Boa noite. Como é que tá o frio aí? Vocês gostam de frio? Sim. Eu prefiro o frio do que o calor, por dois motivos. Quando tá frio, você põe a blusa e mata o frio, é ou não é? E quando tá muito calor, o que você faz para matar ele? Não dá, você toma banho frio, daqui a 5 minutos, tá com calor de novo. Você tenta ligar o ar-condicionado, mas não resolve, é complicado. Eu prefiro o frio, mas que bom que você está aqui, que bom que você veio aqui na casa de Deus para ouvir e falar dele. Você que vai assistir depois, seja muito bem-vindo a essa programação, espero que ela toque o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o sábado, e o sábado é um tema que eu gosto de falar, e eu me preocupo com ele. Eu vou pedir para o nosso sonoplasta colocar aqui o PowerPoint que eu preparei, e eu vou te dizer por que eu me preocupo com ele. Porque não é difícil provar que o sábado é o dia de guarda. É muito fácil você provar que o sábado é o dia de guarda. O problema é que quando a gente fala do sábado, nós podemos cair em duas armadilhas. Nós podemos levar ele para um extremo ou para o outro extremo. E esse limbo que fica aqui no meio, muitas vezes é que faz as pessoas duvidarem se o sábado deve ou não ser guardado. E às vezes nós somos os culpados pelas pessoas não
entenderem o que é realmente o sábado. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês do sábado como um dia para ser lembrado. Por que ele precisa ser lembrado? Por que é tão importante que eu me lembre dele? Será que realmente ele ainda precisa ser guardado? Como é que funciona isso? Então, muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler Êxodo, capítulo 20, versículos 8 e 9. Vou pedir que você abra a sua Bíblia aí. E a gente vai estudar um pouquinho sobre o sábado. Êxodo 20, versículo 8 e 9. Eu pedi que você pudesse à frente, vamos falar um pouquinho com Deus. Pai eterno Deus, agora queremos abrir tua palavra, por favor, Senhor. Dê-nos a sabedoria, dê-nos o entendimento, mostra-nos, ó Pai, o teu querer e a tua vontade. É o que nós pedimos, do doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Êxodo 20, versículo 8 e 9 diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Muito bem. Então, Êxodo 20 fala o seguinte: olha, você precisa lembrar do dia de sábado, e você precisa trabalhar 6 dias e descansar um dia. Muito bom. E por que eu preciso lembrar dele? Por que é importante para mim isso? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que aquilo que Deus faz com perfeição. Deus não faz nada pela metade. Quando Ele cura por completo. Quando Ele salva por completo. Não vai acontecer no dia da sua volta, Ele chegar e falar assim: olha, esse aqui está meio salvo, ou esse aqui está meio perdido. Não existe. Ou Ele salva ou Ele não salva. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto tivermos a oportunidade de escolher estar com Ele ou não, nós podemos escolher se nós queremos ser salvos por Ele ou não. Mas a salvação dele é completa. Não existe meio salvo, não existe meio perdido. Ou eu estou salvo, ou eu estou perdido. Ou eu estou curado, ou eu estou sã. Então Deus faz o sábado. Eu queria que você passar um aí, que eu acho que o pastor aqui está funcionando. Muito bem. Eu acho que foi uma mais aí. Vamos lá. E a pergunta é: por que as pessoas estão se esquecendo dele? Porque eu e você não estamos mais lembrando dele. Existem alguns motivos para eu e você não nos lembrarmos mais dele. O primeiro deles é Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deus havia acabado de falar para o povo de Israel sobre todas as ordenanças e mandamentos que ele havia dado ao seu povo, e ele falou assim: olha, vocês precisam a todo momento estar falando sobre aquilo que Deus fez por vocês. Quando seus filhos perguntarem: olha, por que você está falando isso? Você vai falar assim: porque o nosso Deus tirou a gente do Egito com mão forte, e Ele fez assim, desse jeito, dessa maneira, e aconteceu assim, e nós chegamos à beira do mar, e o exército estava nos perseguindo, e o mar se abriu, nós cruzamos o mar, e Ele nos deu essas ordenanças para que nós estivéssemos seguros. E aí você vai passar para eles as suas ordenanças. As pessoas estão esquecendo do sábado porque nós não falamos mais do sábado. A gente não para falar sobre esse dia. E quando eu falo para falar do sábado, não é para ficar criticando e falando o que as pessoas estão fazendo de errado. Eu estou falando para falar da importância dele. Por que ele é importante? Você já parou para pensar por que é importante guardar o sábado? Por que você guarda o sábado? Você guarda o sábado porque alguém falou que tem que ser guardado? Sabe, a maior crítica que as pessoas têm aí fora em relação a nós adventistas sobre o sábado é assim: vocês guardam o sábado porque uma mulher chamada Ellen White disse que vocês têm que guardar o sábado. Sabia que essa é a maior crítica que nós temos lá fora sobre o sábado? E quando as pessoas falam assim: como é que você guarda o sábado? As pessoas falam assim: olha, no sábado você não pode fazer nada. As pessoas lá fora têm a visão do adventista que chega no sábado, entra embaixo das cobertas,
A comida já está pronta numa marmitinha, porque não pode esquentar fogo. Ele já deixou separadinho ali do lado. E ele vai ficar na cama. E quando der fome, ele vai comer. E ele vai voltar para a cama. E ele vai ficar lá e não vai fazer nada. E nós paramos de falar do sábado. E é essa visão que as pessoas têm lá fora do sábado. O outro motivo porque as pessoas esqueceram o sábado é porque antigamente as pessoas atavam fardos pesados e que ninguém podia carregar. Na época que Jesus veio à terra, Jesus guardou o sábado? Guardou. Era costume dele ir à sinagoga aos dias de sábado. Na primeira vez que ele foi expulso da sinagoga, ele estava no sábado na sinagoga e assentando-se para ler, leu o profeta Isaías. E aí, quando ele fala, leu o profeta Isaías e diz: ó, a profecia acabou de se cumprir, as pessoas se revoltaram e colocaram ele para fora. Era costume de Jesus estar na sinagoga no sábado. O que era a sinagoga no tempo de Jesus? A igreja que nós temos hoje. A igreja que nós temos hoje não é o templo de antigamente. Às vezes as pessoas confundem e falam assim: a igreja é o templo da época de Jesus. Não, não é. O templo da época de Jesus era uma coisa e a sinagoga era outra. O templo era para oferecer sacrifício. Só o sacerdote trabalhava lá. Só o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas na sinagoga as pessoas podiam ir todos os dias. Eles iam lá para estudar a palavra de Deus. O templo era para um sacrifício diário, remissão dos pecados. O templo era a maneira didática de Deus mostrar para as pessoas que o Messias viria, que o Cordeiro viria, que morreria pelos seus pecados e que daria vida por nós. Estava explicando o plano da salvação. Mas na hora de estudar a palavra, eles iam para assinar. Agora, é a nossa igreja. Ok? Então Jesus tinha o hábito de ir à igreja, à sinagoga, todos os sábados. Era hábito dele. Mas as pessoas tinham colocado tanto fardo em cima do sábado, eram tantas ordenanças e tantos porquês, que as pessoas não conseguiam guardar o sábado, ou acreditavam que não poderiam guardar o sábado de maneira nenhuma. E hoje, se você pergunta para as pessoas sobre o sábado, eles dizem para mim assim: Nixon, é impossível guardar o sábado, porque eles pegam todas as leis que os judeus criaram lá na época de Jesus e dizem: tá vendo? É impossível guardar o sábado. E aí eles vão para um extremo. É tão difícil que ninguém pode guardar. E como é que Deus dá uma ordem e um mandamento que ninguém pode guardar? Você conhece alguma vez que Deus pediu algo para alguém que era impossível para ele fazer? Talvez fosse muito difícil. Muito difícil. Noé tinha que construir uma arca. Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil. Foi difícil. 120 anos construindo a arca. Foi muito difícil. Mas foi possível ou não foi? Sim. Foi. Moisés foi mandado para o Egito para tirar o povo do Egito. Foi fácil? Não, foi difícil. Mas ele fez ou não fez? Fez. Davi chega para lutar contra o gigante. Ele olha aquele monstro, homem, gigante, alto. Era fácil? Não, mas ele falou: eu vou lutar em nome de Deus, eu vou lutar por Deus. Foi possível? Sim ou não? Sim. Foi. Quando Deus dá uma ordem, Deus dá um mandamento, pode ser difícil, mas não é impossível. Entenda isso. Deus não dá mandamentos impossíveis. Então, quando alguém fala assim: mas Deus deu mandamentos que ninguém pode cumprir. Se ninguém pode cumprir, nem Jesus conseguiria, porque ele era meio humano quando veio. Todos os mandamentos de Deus são possíveis de cumprir. É nós que os tornamos impossíveis. A segunda coisa, a Bíblia diz lá em Daniel 7,25 que ele proferirá a palavra contra os santos do Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. O livro de Daniel diz que Satanás, o inimigo, vai conseguir mudar e alterar as leis que Deus deixou. E mais do que isso, o que ele vai fazer vai prosperar. As pessoas vão acreditar,
vão começar a seguir e vão falar assim: ótimo, exatamente assim que deve ser. Quando o cristianismo estava no seu começo, lá atrás, um imperador chamado Constantino, querendo aderir e obter o favor dos cristãos, decidiu se proclamar cristão. Os historiadores dizem que Constantino nunca foi cristão. Inclusive, um dos últimos atos dele foi oferecer oferendas a um outro Deus, um culto a um outro Deus. Ele se dizia cristão, mas não era cristão. E aí ele fala assim: olha, o sábado é muito o quê? Pesado, não dá para guardar, é muita lei, é muito difícil, então é melhor a gente guardar o domingo. O domingo é um dia alegre, é o dia da família, é o dia do Deus Sol, é um dia festivo, e por que não guardar domingo? E aí a gente procura achar algumas razões para isso. E uma das razões é: Jesus não ressuscitou no domingo? Então por que não comemoraram a ressurreição dele e passaram o sábado para o domingo? O problema é que nós não encontramos nenhum texto bíblico que diga que isso seja necessário, ou que isso deva ser feito. Então nós saímos do extremo, não dá para ser guardado, por não precisa ser guardado, não tem necessidade, acabou, não precisa mais guardar o sábado, agora nós guardamos o domingo. Então as pessoas ou esquecem de falar do sábado, ou falam dele como algo muito pesado, ou falam dele como uma coisa que não precisa ser mais guardada. E por isso que eu acho que falar nesse dia é uma responsabilidade muito grande. Porque nós não podemos nos ater com o eu acho, o eu acredito, o eu penso, mas sim como assim diz o Senhor. Se não estiver na Bíblia, é uma invenção minha. Se a Bíblia não confirmar o que eu digo, é só uma tradição que eu estou trazendo. Na época de Jesus havia muita tradição. Jesus falou: cuidado com a tradição dos anciões. Cuidado. Analise as tradições, analise as leis, analise o que vocês dizem, analise o que vocês ouvem, analise tudo. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim: os cristãos são ensinados a acreditar em tudo, não duvidar de nada. Muito pelo contrário, nós somos ensinados a ouvir tudo e reter o que é bom, a analisar, a buscar na palavra de Deus refúgio, orientação e guia. Eu tenho que duvidar, sim. Eu tenho que questionar, sim. Mas não é um questionamento sobre o que eu gosto ou o que eu acho. É sobre o que a Bíblia diz. Ah, mas eu não gosto disso. Se você não gosta, a Bíblia diz que é assim, desculpe, você continua errado. Então a pergunta é: por que ele deve ser guardado? E a resposta está no próprio Êxodo 20, versículo 11, e diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então por que eu devo guardar? A Bíblia dá a resposta: olha, você deve guardar porque o mundo foi feito em 6 dias, e no 7º dia Deus abençoou e santificou o dia de sábado. E onde está isso? Gênesis. Havendo Deus terminado toda a sua criação, vamos para essa Bíblia lá, Gênesis. Eu gosto da Bíblia porque ela não deixa falhas, não deixa erros. Diz o seguinte, Gênesis, versículo 2, 1 a 3, diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Entenda o seguinte: quando Deus funda o dia de sábado, quando Deus cria o dia de sábado, não havia pecado, não havia dor, não havia sofrimento, não havia dinheiro, não havia comércio, não havia cansaço. O mundo era perfeito. Mas Deus cria o dia de sábado. E por que Ele cria um dia na semana? Nós cantamos no primeiro hino que nós cantamos aqui sobre o templo do tempo. E é a grande verdade. Quando Deus cria o dia de sábado, Ele pensa em todos. Se você ler aí o versículo Êxodo 20, versículo 11, perdão, versículo 10, deixa eu pegar aqui, versículo 10, nos fala sobre quem deve guardar. Eu acho bonito o livro de Êxodo, quando fala do sábado. Diz o seguinte: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho ou nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Muito bem. Para quem Deus fez o sábado? Para nós. Para todos. Deus criou o sábado para todos. Nixon, você é adventista e o seu vizinho não é. O sábado foi feito para ele, sim ou não? Sim. Também. Foi. Então a Bíblia diz o seguinte: eu quero que você entenda isso, porque o sábado tem essa maravilha. Eu vou pedir para você passar só mais um slide para mim. Isso. Quero que você entenda que o sábado é maravilhoso pelo seguinte. Vou voltar um aqui que eu peguei só o outro. Pelo seguinte, a Bíblia fala assim: primeiro, não é nem você, nem seu filho, nem seu servo, nem sua serva, e nem o estrangeiro das portas para dentro. Então é assim: a pessoa não conhece o sábado, nunca ouviu falar do sábado, e ele trabalha todo sábado. E ele chega para você e fala assim: Nixon, é o seguinte, eu sei que você vai para a igreja no dia de sábado, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer o trabalho enquanto você está lá na sua igreja, e aí quando você voltar, o trabalho já está pronto. Se eu digo para ele, tudo bem, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou roubando o sábado dele. Mas ele não quer guardar o sábado. Está tudo certo se ele não quer guardar o sábado. É o direito dele. Mas eu não posso ser um motivo para ele não guardar o sábado. Entenda que ele tem o direito de não guardar o sábado. Mas você não pode ser o motivo pelo qual ele não... Porque você sabe que o sábado é um presente de Deus para ele e para você. Por que nós devemos guardar? Porque Ele deixou os seus sábados como sinais entre nós e Ele. É um sinal. Nixon, é um sinal? Sim, é um sinal. Porque se você perguntar para as pessoas aí fora sobre o Evangelho e sobre todos os outros mandamentos, eles vão falar assim: cara, tudo isso eu concordo. Eu acho que as pessoas têm que ser fiéis, as pessoas têm que ser verdadeiras, as pessoas têm que amar a Deus, as pessoas não podem ficar fazendo mau testemunho dos outros, as pessoas têm que ser honestas. Mas quando você fala, e nós precisamos guardar o sábado, esse aí não precisa mais. Para que sábado? Jesus ressuscitou. A aliança é uma aliança nova, é tudo novo. Para que guardar o sábado? A questão é que o sábado foi deixado como um sinal entre eu e você. Uma vez perguntaram para mim assim: Nixon, eu não entendo por que você guarda o sábado ainda. Isso é lá do passado. Eu falei assim: é fácil você entender por que eu guardo o sábado.
E eu só leio 2 versos, porque eu acho que não precisa de mais que isso na Bíblia. Eu leio Gênesis 2 e leio Êxodo 20. Eu falo, o sábado foi criado antes do pecado. E mesmo depois do pecado, Deus fala assim, lembra dele, não esqueça dele. Eu acho que 2 versos para mim, nesse texto, é mais que suficiente. Eu não precisaria de mais nenhum outro verso para saber que eu preciso guardar o sábado. Amém. Aí eu falei para ele o seguinte, imagine o seguinte, imagine que Deus chega para você e fala assim, eu quero te dar um presente, eu quero que você aceite, ele é muito bom. Você diria não para Deus? Ele olhou para mim e falou assim, Nix, eu não sou louco de dizer não ao presente de Deus. Eu falei, mas se ele te deu um sábado como presente, e você fala que não quer, você não está rejeitando um presente maravilhoso dele? As pessoas colocam o sábado como uma coisa tão pesada, tão cruel, tão difícil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Que as pessoas não veem mais o sábado como um presente de Deus, como um sinal, como uma ligação entre o seu povo. Acabou isso. E às vezes até nós erramos nisso. Nós guardamos o sábado, porque ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus não fez o homem e falou assim, eu preciso fazer alguém para adorar no sábado, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou fazer o homem. Não foi assim. Deus cria primeiro o homem e depois fala assim, eu preciso dar algo para o homem de presente. E ele deu o quê? Sábado. O sábado é um presente de Deus para a humanidade, como eu já falei. E é por isso que eu guardo. Porque os presentes de Deus são bons ou ruins? Bom. Todos os presentes de Deus são bons. Não conheço um presente de Deus que Deus tenha dado que eu falo assim, nossa, esse presente é muito bom. Não tem. E para confirmar isso, ele ainda fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Amém. Olha que coisa gostosa. Tudo coopera. Guardar o sábado coopera? Sim. Coopera. Amém. Que maravilha.